Olá, eu sou Andréa Marques, apresentando mais um programa Simples Assim, e hoje com Mariana Marquesi, da XY Designer, falando sobre publicidade, e também o Denis, da Automoto Escola Modelo, falando como tirar a primeira habilitação e todos os serviços de uma autoescola, e também sobre legislação de trânsito. Fiquem aí que eu volto já. Olá, meu nome é Cleomar, da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastra, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar, clube de desconto, jobincompany.com. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei grandes promoções para vocês. Olha, gente, não percam, R$ 39,90 à vista. Vale a pena repetir, R$ 39,90 à vista. Separei também uma bolsa com 50% de desconto, de R$ 199,90 por R$ 99,95. E também alguns modelos Claudina, gente, apenas R$ 79,90 à vista. Não percam, últimos pares, R$ 79,90 à vista. E olha, um convite para vocês, dia 2 de março faremos o lançamento da nova coleção de inverno. E também inauguraremos a nova loja Andréa Marques Comfort dentro da nossa própria loja. Não percam, espero vocês. Até lá! Olá pessoal, estou recebendo hoje aqui Mariana Marquesi, que trabalha com publicidade. Tudo bem? Tudo ótimo. É XY Designer? Isso mesmo.
Conta um pouquinho pra gente o que é o trabalho que vocês desenvolvem. Bom, a publicidade ela vem crescendo muito, principalmente aqui em Guarulhos agora, né? Era uma cidade pequena e a gente vê o quanto vem crescendo e o mercado está expandindo e aí a gente começa a recorrer à publicidade. Acho que a publicidade é importante para lançar a marca no mercado. Então, ela precisa ser vista, né? A sua marca precisa ser vista. Eu costumo dizer, Mariana, que aquilo que não é visto não é cobiçado. Exatamente. Nós encontramos muitas lojas de calçado, muitas lojas de roupas, muitos restaurantes para comer. Então, cada dia cresce mais e uma variedade muito boa, porque às vezes a gente não consegue escolher. Então, às vezes a gente conhece muitas lojas, gosta de muitas lojas e acaba se habituando a sempre ir no mesmo lugar. E tem muitos lugares bacanas para a gente conhecer. E por isso que a publicidade ela é importante. Porque quanto mais você força a sua marca, mais ela é vista. E aí ela não é esquecida, o que você disse. E eu acho que também tem várias formas de publicidade, né? O que muitas vezes nos deixa em dúvida, né? Porque é uma coisa que eu também pensava, publicidade é só para empresa grande, né? E pelo que nós estávamos conversando, não é verdade, né? Muita gente tem essa ideia. Acha que a publicidade só quem faz são marcas grandes, como Coca-Cola, Guaraná, lojas de carros, e não é, né? Então existem várias formas de publicidade para cada segmento, né? Guarulhos está crescendo, então não se compara o custo de publicidade em Guarulhos com em São Paulo, por exemplo. Certo. Como uma loja de calçados aqui não se compara preço com São Paulo. Então depende de cada público. Então a publicidade também se encaixa para atender aquele público específico. Né? E assim como você falou aí de grandes marcas como a Coca-Cola, né? É muito legal a gente estudar por aí a parte da publicidade, porque é aquela coisa de você ver o formatinho da garrafa, você já sabe que é Coca-Cola. Você vê o M do McDonald's, é inconfundível, né? Exatamente. Isso daí a gente consegue entender mesmo a importância da identidade visual. Então, quando você vê uma propaganda da Coca-Cola, você tampa o nome, você não precisa ler o nome para saber que é da Coca. Verdade. Então, sem o nome, você já sabe o que é. Então, porque existe uma identidade visual forte, né? E é isso que é importante. Então, assim, até grandes marcas, hoje você pensa Coca-Cola, todo mundo consome, todo mundo gosta, todo mundo conhece. Por que continua com propaganda? Então, eu acho que senão também é esquecido. Exatamente. Né? Então, assim, até grandes marcas. Então, se você for pensar em marcas menores, como é que fica? Se até as grandes fazem. Então, eu acho que acho que a mentalidade dos empresários hoje já vem mudando. Porque quando você pensa em abrir um negócio, você coloca na ponta do lápis todos os seus gastos, o que você precisa, e a maioria hoje já coloca a publicidade nesse meio, porque é importante. Então você abre uma loja e você tem que mostrar para o mercado que você cresceu, que você está lá, você nasceu. Verdade. E por isso, talvez a importância também de contratar, né, alguém específico que cuide dessa parte, porque a gente fica meio perdido mesmo, né? Fica na mão, às vezes não sabe aonde arriscar, e assim, e a gente sabe que é um dinheiro que vai embora. Então, assim, muita gente fala assim, não vou fazer porque eu não tenho esse dinheiro, né, para fazer uma coisinha ou outra. E esquece que a publicidade é um investimento. Então, uma publicidade bem feita, ela tem que te trazer retorno. Esse é o trabalho do marketing, entendeu? Então, você criar uma ação de marketing para te trazer um retorno. Então, você investe para lá na frente você conseguir resgatar esse dinheiro que você investiu. Né? Então, é dessa forma que funciona. Então, às vezes, quando você não tem uma empresa para cuidar disso, você acho que deve acontecer aqui na sua loja também. Como que aparece de mídias, de revistas, de jornais para você anunciar. Verdade. Então, às vezes, você está desesperado porque você precisa aumentar suas vendas e aí você acaba não pensando. Então, você vem com uma proposta legal e aí tem aquele comercial daquela pessoa
que sabe falar muito bem do seu produto, do que está vendendo, e você acaba fechando. E aí nem sempre... É o melhor produto, né? Exatamente, para aquele momento. Então, tudo depende do que você quer falar, do que você quer abordar, se você quer lançar primeiro um institucional, se você quer lançar uma campanha, uma promoção. Então, para cada tipo de ação de marketing, existe um foco, um né? foco. Você tem que escolher qual é o foco. Exatamente. Então. Por isso que é importante esse profissional para te ajudar, auxiliar e saber o que fazer, o momento certo de fazer. Então, tem muitas coisas que a gente faz na publicidade que não tem custo. Então, a gente pode começar, às vezes a gente pega um cliente de uma pequena empresa, então a gente começa devagarzinho para o cliente ir sentindo, né? E então tem grandes formas da gente desenvolver uma boa campanha sem gastar muito. É o que acontece com a Fenza, que é uma loja que eu atendo. Então, eles estão... Caiu um pouquinho a venda. Começo de ano acho que é difícil para todo mundo. Com certeza. Né? Então, todo mundo preocupado com a parte dos impostos. Exatamente. Né? É muita conta, o movimento cai, tá todo mundo viajando, e aí? E os impostos estão aí, as contas continuam iguais. Exatamente. Né? E aí muita gente pensa, jamais vou gastar com publicidade porque eu não posso. Então tem muita gente que corta a publicidade. E eu acho que é nesse momento que você precisa investir. Então, às vezes, uma programação, quando você faz assim, poxa, eu preciso fazer uma reforma na loja. Então, você vai começar fazendo um fundinho de caixa, que quando você tiver aquela reserva, fazer. A publicidade pode ser dessa mesma forma. Então, você faz um fundo de caixa para a publicidade, para quando você precisar fazer alguma ação, você tem essa verba para utilizar. Também existe quais formas de a gente fechar, por exemplo, com o seu trabalho, né? Eu posso contratar uma coisa fixa, eu posso, preciso fazer um flyer. Como é que exatamente, tem essas duas formas. Certo. Tem o cliente que é FII mensal, então ele paga uma mensalidade e a gente cuida, a gente fecha, normalmente é um ano. Então a gente tem fechado agora contratos menores de 6 meses, com clientes novos para sentir, para conhecer um pouquinho desse trabalho e tal. É lógico que se você for pensar em 3 meses, 6 meses é muito pouco, porque é aquilo que a gente falou, você tem que ser bem vista. Então a gente tem que forçar o marketing para poder lançar uma campanha. Então quanto mais tempo a gente tem para trabalhar, mais retorno a agência vai te dar. Né? Então você pode contratar a agência como um FII mensal, você paga uma mensalidade todo mês e ela cuida de tudo. Então ela vai criar campanhas, nós criamos campanhas de marketing, então a gente trabalha o institucional, a gente trabalha uma campanha específica, a gente cria essas ações e a gente coloca para funcionar na rua. Eu acompanho tudo isso e a gente tenta fazer essas ações de uma forma que a gente consegue medir o resultado. Entendi. Né? Então, quando a gente começa esse trabalho com o cliente, a gente já pede, olha, o primeiro mês a gente vai começar agora, então a gente vai dar start na campanha. Então você anota na sua agenda e aí a gente vai fazer um gráfico mesmo para saber a evolução, se realmente aumentou ou não. Né? Então assim, a gente começa a trabalhar o marketing e a gente tem que saber esse resultado. Entendi. Então você tem que medir o resultado. A gente precisa medir, a gente tem que ter uma noção, porque senão é dinheiro jogado fora. Então às vezes você acha, você fala assim, poxa, tudo bem, a publicidade é um investimento. Até quando que eu vou investir para ter esse resultado? Certo. Tem que ser muito rápido. Então eu acho que a publicidade ela tem que ser original, eficaz, tem que ser rápida. Entendeu? Então o cliente, tem muitas empresas hoje que não tem essa verba alta para expor. Então a gente tem que criar coisas rápidas, com custo baixo e que tem que dar retorno para o cliente automático, direto. Assim, uma coisa que eu achei bacana também no seu trabalho, porque como você falou em custo, né? É o seu modo de trabalho, né? Foge daquela coisa, eu tenho que ter meu escritório, né? Porque tudo isso aumenta o custo. Exatamente. E com certeza aumenta o custo para o cliente final. Exatamente. Né? E você não precisa desse espaço, né? Não precisa. Você precisa. Não precisa porque a gente atende, normalmente a gente que vai até o cliente. Então, pra gente fazer uma ação, a gente tem que conhecer o lugar. Então, a gente vai, conhece a loja, vê os pontos que tem ao redor e tal, para criar uma ação, né? Então, você não tem necessidade de ter uma mega estrutura. É lógico, tem muitas agências que tem estrutura, que tem uma equipe enorme, mas eu acho que tudo se a gente consegue reduzir
E dessa forma tá dando muito certo de trabalhar. E eu acho que é a modernidade que traz, né? A gente procurar formas e formas de trabalho, né? Exatamente. E também de contenção de despesa, né? Como eu disse, para nós clientes que vamos te contratar, isso também vai refletir, né? Reflete sim, porque a gente acaba repassando um custo bem diferenciado de uma agência grande que tem gastos altíssimos. Voltando um pouquinho, André, que a gente estava falando dos tipos de publicidade, que eu falei desse FII mensal, também tem também tem a forma do cliente contratar a agência para um serviço específico. Então, às vezes, ele não quer fazer uma ação, não pensa numa campanha, mas de repente precisa de um cartão de visita ou precisa de um flyerzinho para fazer alguma distribuição, alguma coisa. Então, a gente é contratado também para esse tipo de serviço. O que a gente orienta aos clientes, sempre quando eu vou numa reunião, eu levanto tudo que o cliente precisa. Porque às vezes, se é uma quantidade muito grande, compensa fechar um FII mensal de 6 meses, a partir de 6 meses, né? Porque se a gente for colocar na ponta do lápis um cartão, um flyer, um site, acaba ficando muito alto o valor dos serviços individuais. Então aí a gente entra com isso, faz tudo isso, ou então se de repente aparece alguma coisa que o cliente precisa. Eu preciso de um folder, ou ele vai entrar num programa e precisa distribuir, Marina, eu preciso disso. Então a gente acrescenta isso no cronograma. Ou até mesmo criar, vai ser numa revista. Vai sair numa revista, você fechou com uma revista, ganhou alguma página, precisa de um anúncio, a gente já faz o anúncio, está dentro desse pacote, então ele não gasta mais nada. Né? Então, quer dizer, nada melhor do que marcar uma reunião e conversar para saber o que é melhor, o custo de uma forma, o custo de outra. Exatamente. Né? Porque eu, como comerciante, posso falar que não é fácil. Como você disse, revista, por exemplo, são muitos meios, acho que começa por aí, né, Mariana? Então, onde eu vou anunciar, o que eu preciso atingir? É verdade. Né? Porque hoje nós temos o quê? Jornal, revista, televisão, e que atende rádio. todo tipo de público. Então, a campanha que você vai lançar depende muito do público que você quer atingir. Entendeu? Então, nós temos uma revista assim, que é mais politizada, tem uma revista que é mais voltada para o social. Então, você precisa ver qual que é o público que você quer atingir, para você analisar os meios de comunicação que nós temos aqui em Guarulhos e saber aonde anunciar. Né? Então, nós temos revistas que acontece mais a parte de promoção, que são essas revistas semanais que tem e tal. Então, é legal fazer uma promoção. Então, por exemplo, você quer lançar uma ponta de estoque. Então, essa revista ela vai durar uma semana, né? Então, quer dizer, é uma coisa mais rápida, exatamente. Né? Diferente de você pegar uma revista que é mensal ou bimestral. Você vai lançar uma promoção, até quando a pessoa vai pegar aquela revista, ela fica muito tempo nas mãos do cliente. E aí, dos leitores, né? E aí, quando ele vem procurar, já não tem mais, já acabou. Entendi. Então, tudo isso a gente precisa ver. Então, às vezes o cliente vem, pegou a revista, puxa, olha, estão com uma ponta de estoque, só que aí já passou 20 dias e continua na mão dos leitores. E aí, a pessoa vem aqui e não tem. E é isso que você falou, ver o foco, né? Porque muitas vezes o empresário, o comerciante, ele não consegue ver esse foco, né? Que público que eu vou atingir com determinada revista? Exatamente. Que público eu vou atingir com a televisão? E como você disse, se você quer saltar a marca, é de uma forma o anúncio, isso, né? Se você quer uma promoção, é outra coisa. Exatamente. E assim, as ações, elas são testadas. Então, a gente não tem como garantir resultados. Porque a gente precisa conhecer o cliente, conhecer a marca. Então, a gente tem algumas ações, então a gente tem esse conhecimento. Certo. Aonde atuar e como atuar. Se aquilo vai trazer resultados ou não, garantir a gente não tem como. Por isso que por isso que é legal fazer esse estudo, começar devagar, não investir tão alto, pensar, poxa, pelo menos eu penso, meu cliente ele já paga o FII mensal. Então se eu colocar, vamos fazer catálogo, não sei o que, fotografias, vai gerar um custo muito alto. E não tem necessidade disso. Então a gente pode fazer ações que têm o mesmo resultado com uma verba bem menor, né? Entendi. Então, isso é o trabalho diferenciado do profissional, gente. Cada um entende da sua área, né? Mas é difícil, né? Porque, como eu estava dizendo, tem realmente muitos meios. Então, eu como comerciante, eu preciso vender. Exatamente. Né? Então, como fazer? É verdade. E assim, com cuidado, como você disse. Com cuidado. Né? Por isso que é importante, quando você for abrir um negócio,
não deixar de colocar a publicidade, porque ela é importante, contratar profissional, conversar, e eu acho que a gente entendendo bem o cliente, a gente dificilmente vai errar numa ação, né? Dificilmente vai errar. E essa visão que as pessoas têm que contratar alguém para representar na parte de publicidade custa muito caro. É verdade. Eu acho que é mesmo uma lenda, né? Porque... com certeza, com certeza. Eu acho que aquilo que a gente falou logo no início, eu acho que a gente tem que se adaptar ao cliente, se adaptar à região, né? Então, você daqui de Guarulhos, se você for procurar uma agência aqui em Guarulhos e uma agência em São Paulo, se você for fazer pesquisa de preço, você já vai ver uma diferença muito grande. Entendi. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar ao nosso público, né? E é o que nós fazemos também. Então, a gente não foge muito, então a gente tem um valor mais ou menos que a gente tem especificado do nosso mínimo. Certo. E aí a gente... analisando o perfil do cliente, a gente vê aonde que a gente consegue chegar para não ficar inviável. Então, acho que a publicidade todo mundo pode sim fazer, desde que tenha um planejamento. Então, eu acho que quando você planeja, você consegue fazer tudo. Até na nossa vida particular mesmo, né? A gente quer fazer uma viagem, se a gente planeja, a gente consegue. Verdade. Quando a gente quer muito comprar uma bolsa e tal, a gente se planeja, a gente consegue. Verdade. Então, nesse mundo empresarial, não foge a mesma coisa. Se planeja que todo mundo, até pequena empresa, pequenininha, que está começando, consegue sim. E acho que também fazer uma publicidade. O prazo, né? Curto prazo, é médio prazo que eu preciso, é longo prazo. Então, cada trabalho também você tem que analisar esse lado, né? Exatamente. Que legal. Então, vejam, vocês não precisam ter medo. É mesmo enfrentar, marcar para conhecer e saber como funciona, né? Porque muitas vezes nós compramos o que nós ouvimos por aí, né? Então deve ser, não é. Então tem que ver para ter certeza se pode ou não pode. E como a Mariana falou pra gente, isso é um investimento. Então você precisa vender mais, né? Você precisa descobrir como fazer. E se você fecha anúncio errado, você perde duas vezes, né, Mariana? É verdade. Porque não só anúncio, mas qualquer coisa. Às vezes você vai fazer um catálogo e na hora não é o momento certo de você fazer um catálogo. E a gente sabe o quanto que se gasta para isso. Então, não só anúncio, acho que uma gravação num programa, qualquer coisa que a gente for fazer, tudo tem gasto. Então, eu acho que tudo dá para fazer. Você pode anunciar, você pode entrar numa... Eu acho que Guarulhos está coberta de grandes mídias. TV, jornal, revistas. Então, assim, grandes mídias. E a gente tem condições, sim, de estar dentro de todas elas. Desde que a gente faça um planejamento e tenha um foco. Saber o que você quer no momento, para saber como divulgar isso tudo, né? E esse é o seu trabalho. E esse é o meu trabalho. Então, quem quiser manter contato com a Mariana, agendar, os contatos estão aí, né, Mariana? Obrigada. Obrigada a você, acho que foi Andréia. muito útil, porque é uma dúvida que eu tenho como comerciante, né? E a gente procura trazer para o nosso público o que tem de melhor na cidade. É verdade. Né? Sempre valorizando Guarulhos, como você verdade. disse. Se você pega uma agência lá fora, em São Paulo, por exemplo, é muito mais caro. Então, vamos prestigiar quem está na cidade. É verdade. E aqui é? tem grandes profissionais e eu acho que a gente não precisa fugir de Guarulhos para fazer mais nada, né? Verdade. Então a gente tem ótimas boutiques, nós temos todas as marcas, né? A parte de gastronomia, tudo. A gente não precisa sair. Então eu acho que conhecendo mesmo, eu acho que... Verdade. Então, obrigada. Gente, obrigada. E até já. Não saiam daí que tem muito mais para vocês. Até já. Relax. Take your time.
time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Olá, meu nome é Cleomar da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastra, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar. Clube de desconto, jobincompany.com. Olá, estou aqui na Andrea Marques Calçados e separei grandes promoções para vocês. Olha, gente, não percam, R$ 39,90 à vista. Vale a pena repetir, R$ 39,90 à vista. Separei também uma bolsa com 50% de desconto, de R$ 199,90 por R$ 99,95. E também alguns modelos Claudina, gente, apenas R$ 79,90 à vista. Não percam, últimos pares, R$ 79,90 à vista. E olha, um convite para vocês, dia 2 de março faremos o lançamento da nova coleção de inverno. E também inauguraremos a nova loja Andrea Marques Comfort dentro da nossa própria loja. Não percam, espero vocês. Até lá! Olá pessoal, estou aqui com o Denis da Autoescola Modelo. Tudo bem, Denis? Tudo bem. Denis, conta um pouquinho pra gente hoje, quando o pessoal quer tirar a habilitação, né? Como é que é? O que é a procura maior aqui na sua autoescola? A procura maior é da primeira habilitação. Né? O candidato tem que ter o requisito, tem que ter 18 anos, né? Ter o RG e CPF em perfeito estado, né? E também carta de moto, né? Eles procuram bastante também, né? E mudanças de categoria, nós temos categoria D, categoria E. Bom, né? Então explica pra gente o que são todas essas categorias. Eu sei que começa no A e vai até o E, não é isso? Exatamente. O A é o quê? Categoria A, a categoria motociclista, né? É para moto, tá? E categoria B é veículo, né? Veículo de porte médio, né? E categoria C já é caminhão, tá? E categoria D, ônibus e caminhão. E a categoria E, carreta. Né? Então o candidato tem que passar, tem que ter 2 anos de categoria B, para posteriormente ele passar a categoria D. Tendo 1 ano de categoria D, para depois ele ter categoria E. Então ele tem que ter esse tempo para estar passando nas categorias. E para a categoria C, por exemplo, ele tem a B, ele passa para C ou ele pode passar direto para D? Não, é assim, ele tem que ter no mínimo 2 anos de categoria B para passar para a categoria D sendo maior de 21. Para passar para a categoria C, ele tendo a B,
ele pode ter 1 ano de categoria B, aí sim ele Muda pode pra passar C. para C, Aham. tá? Ele não tem, ele sendo menor de 21 anos, então ele pode mudar para a categoria C. E se ele for maior de 21, ele pode tirar direto a C, por exemplo? Não, ele Não. tem que passar primeiro pela Então, categoria obrigatoriamente, ele entendi. tem que passar pela categoria B, Aham. para posteriormente, depois de 1 ano, ele pode mudar para C. Ou ele espera 2 anos e já vai direto para a categoria D. Ah, entendi. Porque houve mudança na legislação, Sim, né? nesses eu lembro últimos- que outro dia, quando eu tirei, eu tirei direto a C, né? E hoje é diferente, então. Sim, na minha época também, né? Não, outro dia, né? Não vamos falar isso de minha época. Passou rápido, né? Verdade. Então, mudou muito a legislação, Aham. né? Devido a muitos acidentes que têm acontecido nos últimos anos. Então, assim, a lei agora está um pouco realmente brusca, Aham. né? E eles têm razão em relação a isso aí, né? Então, hoje, o tempo para tirar a carteira de habilitação aumentou, né? Há muitos anos atrás, na nossa época, como você falou, né? Nós tirávamos carteira de habilitação em até 1 semana. Então, hoje o candidato tira uma carteira de motorista em um prazo de 80 a 90 dias. Nossa, tá? então Isso é bem mais depende demorado. muito do candidato, Aham. assim, o tempo disponível que ele tem para vir na escola, fazer as suas aulas e prestar os seus exames perante aos órgãos competentes, que é o DETRAN e a Ciretans. E hoje ele tem que fazer quantas aulas? Eu sei que tem a parte prática e tem uma parte teórica, né? Exatamente. Ah. Na parte prática são 20 aulas, sendo distribuído 16 aulas diurnas e 4 aulas noturnas. Obrigatoriamente obrigatório. o candidato tem que fazer 4 aulas noturnas Aham. agora, tá? E na parte de teoria são 45 horas teóricas, Certo. tá? Então ele tem que fazer durante 12 dias, tá? Esse curso ele é distribuído manhã, tarde ou noite ou aos finais de semana. Entendi. Então, ele tem que fazer a parte 4 aulas, você falou à noite, né? São 4 aulas noturnas. E ainda tem aquela parte, na hora de fazer a prova prática, ainda tem a parte de estacionar, a Sim, baliza? sim, é uma volta e meia no quarteirão, Ah. andando em primeira, segunda marcha, tá? Pode-se colocar até a terceira, o examinador que vai avaliar também o candidato no momento do seu exame final, exame prático, tá? E vai fazer a baliza, né? A famosa baliza que o pessoal tem medo, né, de fazer. Mas, enfim, é super fácil, né? A autoescola é qualificada, vai dar toda a orientação, os instrutores são credenciados ao DETRAN, né? Isso é importante dizer, né? Procure uma autoescola credenciada ao DETRAN. E olha, a autoescola modelo é credenciada. Essa sim, há 10 anos já está no mercado, né? Aham. E habilitando bons motoristas, né? E procurando sempre aperfeiçoar, tá? Para que nós possamos passar para os nossos candidatos na rua, né? E ver que o trânsito cada vez mais está melhorando devido à aprendizagem, né? Que a autoescola oferece para os futuros candidatos. Verdade, e é uma ansiedade muito grande Muito grande. essa primeira habilitação, Ter né? 18 fazer os anos, de correr exames. para a autoescola, já Aham. quero tirar minha carta, né? Verdade. Então a gente chega, a gente conversa com o candidato, né? A gente explica passo a passo como que faz para tirar a carteira de habilitação. Então é muito importante que o candidato ele saiba que ele está tirando um documento que dura para o resto da vida, né? Então ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter cautela, né? Ele tem que ser um bom motorista. Porque hoje, inclusive, temos a questão da pontuação, né? Sim, claro. O candidato hoje ele pode tirar a habilitação, demorar 3 meses no máximo para tirar uma carta, dependendo do candidato, dependendo do tempo, Certo. para ele tirar a carteira de habilitação dele e perder em questão de 1 semana, né? De um dia ele tira a carteira e ele pega uma multa, por exemplo, uma multa gravíssima, né? De 7 pontos, perder a carteira. Pode ser uma grave também, né? De 5 pontos, ele perde a carteira. Ele não perde uma E carteira. no período de quanto tempo ele não pode ter essa multa grave ou gravíssima? No período de 1 ano, né? No período de 1 ano. Então, no período de 1 ano, ele não pode ter multa grave nem gravíssima, né? Então, pode ter uma multa média. Na verdade, o bom é não ter nenhuma multa, né? Verdade. Sim, dirigir, né? Com cautela, né? Tem que prestar bastante atenção, né? Enfim, a gente fala isso, frisa muito isso para o candidato no CFC, que é nas aulas teóricas, né? O risco que o candidato tem a quando ele tira a carteira de motorista, essa primeira habilitação, que Tem é de 1 ano. conscientizar, Conscientizar né, Denis? demais, muito mesmo. E você tá? falou que a grande procura é na primeira habilitação. Sim.
Mas fora isso, existe renovação, existe problemas com pontuação, né? Tem bastante. E como é que funciona quando a pessoa estoura os pontos? Quantos pontos ela pode ter no máximo? Bom, ela pode ter na carteira de habilitação até 19 pontos dentro de um ano, tá? Certo. Então isso vai vencendo a cada multa que o candidato computar no seu prontuário. Caso contrário, assim, ultrapassou 20 pontos, então bateu os 20 pontos, ele já está com a carta suspensa, tá? Então ele tem que procurar a Ciletran, tá? Da sua cidade ou o Detran, né, da capital, para que ele possa entregar a habilitação e cumprir uma suspensão que não vai é de na autoescola no primeiro momento. Não. Geralmente eles vêm até nós, E nós vocês informam. orientamos. Então o procedimento é ir até a Ciletran, entrega a habilitação, né? E lá, depois de uma semana, o delegado vai determinar quanto tempo de punição o candidato pegou. Pode ser um mês, como pode ser um ano, que é a pena máxima. Tá? E não pode ser... E a mínima é um mês. O mínimo é um mês. Certo. Tá? Então ele entrega o documento, ele não pode dirigir nesse período. E lembrando que, se ele tomar qualquer multa que seja, pode ser uma multa leve, tá? Ou uma grave, gravíssima, enfim, ele perde a carteira dele é cassada, ele fica 2 anos sem poder dirigir e ele vai ter que voltar para a autoescola para tirar a carteira novamente. Então é muito importante nesse período, né, eles não dirigir. Ele está proibido de dirigir. Então, mas nessa primeira suspensão, ele não precisa voltar para a autoescola para reativar essa habilitação. Não há necessidade. É só ficar o período suspenso. Exatamente. É um castigo, né? É um castigo. Tá? O seu castigo vai ser não dirigir por esse período. E me fala mais uma coisa, Marcos. Agora parece que é a cada 5 anos que você tem que renovar. Exato. Porque na nossa época era no 40 anos de idade. Exatamente. Só depois, né, dos 40 que aí procurava o órgão competente para fazer um médico e o psicotécnico, enfim, né, se for categoria profissional, para renovar a carteira. Hoje também, na nossa época não tinha um cursinho, né, é o curso de reciclagem, curso de renovação, que alguns candidatos ainda precisam fazer, né? Muito poucos, por sinal, com a grande maioria já renovaram, já fizeram esse curso, né? Mas a primeira habilitação hoje, ela sai com 1 ano, aí o candidato não faz, então é permissão de 1 ano, só após 5 anos, né? Mais 4 anos, então dá um total de 5, vai fazer um novo exame médico, tá? Nossa época demorava 30, né? Até o prazo máximo era 30 anos, né? Então nós falávamos, nossa, eu estou renovando com 40, né? Ou melhor, 30 não, 20, né? 20. Então só até 22 anos, né? Era o tempo para renovar a carteira. Porque era dos 18 aos 40 anos de idade. Aos 40 anos. Então se tirava com 20 anos, renovava com 40 20. E assim, né? Somente com 40 anos. Entendi. Então isso mudou, né? Isso mudou, tem aproximadamente uns 12 anos que isso mudou. Isso foi entre 99 e 2000, que já não tinha mais tempo. Bastante tempo. Porque às vezes o tempo passa e a gente perde a noção, né? Perde a noção, exatamente. Então, assim, o nosso foco então é a primeira habilitação, né? A gente tem uma procura muito grande para a primeira habilitação. E devido ao trânsito, né? Que São Paulo, e Grande São Paulo, como Guarulhos e todas essas regiões, aumentou muito a procura para carta de moto. Né? Muita gente procurando carta de moto, até mesmo pessoas que nunca gostaram de pilotar moto, né? Hoje eles procuram adicionar a categoria, já tenho carro, eu quero moto, então eu tenho uma grande procura para habilitação para moto. E dentro da habilitação da moto, que é a categoria A, existe mais alguma para a potência da moto ou é a única e pronto? Exatamente. Dizendo bem, hoje, atualmente, é somente a categoria A. Tá? Não é tinha A3. Isso, A1, A2, A3, isso era pelas cilindradas, né? Sim. Então, se eu comprasse uma moto 500 cilindradas, tinha que ser A2, né? Se eu comprasse 1000 cilindradas, tinha que ser A3. Então, era por classificação. Certo. Hoje não existe mais isso aí. A categoria A, ela dá direito de dirigir qualquer cilindrada. Entendi. Tá. Isso é muito importante, Muito né? importante Esclarecer. pensar, E assim, aquela pessoa que tirou a habilitação há algum tempo, mas ela não está dirigindo, aí ela está com medo de sair, ela pode vir contratar sua aula, por exemplo? Pode. Ela deve, né? Ela deve. Tem bastante pessoas que tiraram a carteira de habilitação e que abandonaram, acham que não tem capacidade de dirigir, né? Mas o nosso dia a dia, como eu venho frisando,
exige muito, porque hoje em dia dirigir não é luxo, é uma necessidade, né? Então é uma emergência, uma proposta de emprego, é uma viagem, é um meio social. Sim. Então as pessoas têm automaticamente sendo obrigada a dirigir, né? Para ajudar o marido, ajudar o Uma filho, necessidade né? Então que já mesmo. tem carta muito tempo atrás, não é só as mulheres. A pessoa falava, muitas mulheres, não, tem muitos homens que tiraram a habilitação muitos anos atrás e que abandonaram essa prática, né? E que vêm nos procurar para fazer um pacote com aulas, né? Para estar dirigindo diariamente no trânsito, né? E perder o medo, né? Que é o mais importante. Muita gente tem medo. Eu tenho medo de dirigir. Não, você não tem medo. Vem pra cá que a gente dá um jeito, faz com que você possa dirigir. É algo que você tem que enfrentar, né, Denis? Sim. Porque é só a prática que tira isso, Só né? a prática que tira isso. Então, nosso E me dia a dia... fala uma coisa, Denis, o que você pode falar pra gente dessa lei seca? Olha, uma coisa, isso tudo é um assunto muito importante. Né? A lei seca, ela veio para realmente tirar esses motoristas da rua. Porque se você quer beber, né? Então você pode beber, mas você pode se divertir, você pode tomar o seu pileque, igual a galera fala, né? Mas assim, procura pegar um táxi, ir embora pra casa, vai com um amigo que não dirige, faz um rodízio. Motorista da vez, motorista né? da vez, né? Isso é muito importante, essa campanha, né? E isso vai diminuir o número de acidentes, né? É real, se for pego, não adianta querer ter jeitinho, falar que tá bom, né? Porque realmente muda o álcool. Dá uma diferença muito grande quem dirige, né? Retarda os reflexos, retarda os né? reflexos. Então, assim, vai perder a carteira, não tem jeito, corre para a autoescola, não tem jeito, vai perder essa carteira de Como é que habilitação. funciona? Perde a habilitação, ela suspensa por um determinado tempo? Ela fica Como funciona? na verdade, ela fica suspensa por um determinado tempo. O candidato ele vai ser convocado a ir até o Detran de São Paulo, né? Então, através mesmo da Ciretran, depois ele vai até o Detran de São Paulo, né? Lá ele vai receber uma punição de um determinado tempo, né? Tudo é analisado, né? De que forma que ele foi pego, a dosagem, né? Se ele está sendo envolvido com algum acidente de trânsito. Então, tudo isso é analisado pela autoridade de trânsito, tá? Isso é muito importante, Muito gente. importante. É o que nós falamos. Não é só na primeira habilitação que tem que ter consciência. Não. Isso é em geral, né? Então é importante essa lei seca ter entrado e cada vez mais ela está ficando mais rígida, né? Porque E eu está tendo concordo mais com blitz, isso, né? muito mais blitz, mas ainda o pessoal não está consciente, E eles estão totalmente também, consciente. acho que, dificultando um pouco, porque tinha muito comunicação, até pelas redes sociais, né? Sim. Que está tendo lei seca em tal lugar e começava a tem ter blitz em tal local, exatamente. Então agora eles estão mais focados nisso aí, estão fazendo bloqueios em determinadas avenidas e ruas, para que a pessoa não possa driblar isso aí, né? Então passou por aquela blitz, se for parado, né? Se tiver bebido, não tem jeito, né? Então isso tem acontecido com muita frequência e a gente é a favor disso, né? E me conta uma coisa, como é que tá as leis de trânsito em relação a acidentes, Denis? Olha, em relação a acidentes, a gente tem percebido que nas estradas, nas autoestradas, né? Tanto estaduais como federais, isso tem se intensificado a fiscalização, né? O monitoramento ele tá muito melhor, né? Mas ainda existe a imprudência, né? Tem a imprudência, está sendo demais. Você vê pelos últimos feriados que teve a estatística, sempre ela oscila de um ano para o outro, assim, mas ainda está ainda assustando, né? Então é somente com a mudança do código, que a cada vez está mudando, por isso que hoje, para tirar a CNH, é um pouco demorado. Por quê? Porque o candidato passa por todo um processo para ele se conscientizar que ele está tirando um documento que dura para o resto da vida dele, é importante, que ele pode perder a qualquer momento. E ele tem ali uma forma de ter o controle de vidas nas mãos. Das mãos, né? porque é isso que ele tira o controle de vida das mãos, que é o documento de habilitação. Entendi. Então muita gente
brincava de habilitação, né? Ah, se eu perder minha habilitação, eu dou um jeitinho, né? A gente vê... que falam, o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho brasileiro está acabando. O cerco está fechando, está fechando, né? Entendeu? Então, só permanecem também no mercado as empresas sérias, né? As autoescolas, os CFCs sérios, e as fiscalizações estão intensas também, né? no nosso ramo, né? Então, para acabar justamente aqueles jeitinhos brasileiros, né? Que o pessoal tanto fala. Inclusive, né? Para os pedestres está mudando também, né? Sim, importante dizer isso aí, né? Até mesmo a questão da estatística, né? De atropelamentos, né? Isso foi falado agora há pouco tempo. A questão dos pedestres serem, uma grande maioria, culpados pelos atropelamentos. Né? Então, está havendo mais informação, trabalhos de conscientização de pedestres na rua, através das CTs, né? Do próprio trânsito da cidade. Né? Isso está conscientizando via internet, panfletos, folders, enfim, toda essa obrigação essa comunicação. Do motorista, né? Tem que parar para o pedestre atravessar. Sim, porque também não é só do motorista, e sim do próprio pedestre também. E o motorista, a gente tem visto que ele tá como eu posso dizer, ele está respeitando um pouco mais, né? Porque o número de multas aplicadas para os candidatos que não tem respeitado o pedestre. Mas essa lei não chegou em Guarulhos, né, Denis? Eu acredito que sim. Também eu também acredito que sim. Eu tenho observado. Falo, mas precisa ter uma conscientização dos dois lados, né, Denis? Sim. Porque o pedestre também tem que ficar atento, porque se ele entrar na faixa, tá vindo um carro um atrás do outro, ou da frente às vezes para, o de trás não para. Então tem que ter consciência dos dois lados. Perfeitamente, né? Com certeza. Então são de ambas as partes, né? Então não é somente só do motorista. Mas eu acredito que futuramente, quando tiver a multa também para o pedestre, então quando doer no bolso, aí ele falou, peraí, aqui é um cruzamento, eu vou, né? Porque eles atravessam mesmo, assim, não tem a noção do perigo, né? Que é o atropelamento, ele pode vir a falecer no local, devido a uma pancada assim, é tremenda. Então é muito importante a gente frisar isso aí, a conscientização de ambas as partes. Eu ouvi falar também que eles estavam querendo colocar, para tirar a primeira habilitação, né, aulas na estrada. Isso já ocorre ainda não? Não, isso o CONTRAN ainda não aprovou, né? Isso. Mas está se falando nisso, né? Tem cogitado alguma coisa sobre isso, né? Está em projeto para que o candidato possa tomar algumas aulas nas rodovias, né? O que você acha disso, Denis? Não acho certo. Por quê? Não é prudente. Não é prudente, assim. O candidato não está preparado com 20 aulas, a não ser que aumente o número de aulas, mas que aumente para 25 aulas. Né? Ainda é pouco. Muito pouco para o candidato adentrar uma rodovia. Né? Então, o que tem se falado é assim, 2 anos de permissão, e o candidato não pode pegar a rodovia durante 2 anos. Então, aumentar o número de tempo da permissão e ele ficar 2 anos sem poder pegar a rodovia. Porque ele vai adquirir uma experiência maior dentro da sua cidade, né? Para depois ele poder pegar uma... Ao contrário do que todos pensam, a rodovia é mais fácil, muito mais principalmente fácil, se é uma reta, né? Exatamente. É só acelerar, manter a esquerda, né? Se é 120, você vai na faixa, fica 100 por hora. Mas não, ele não tem uma experiência assim, né? Para que ele possa pegar. Então o risco é muito grande. Porque a velocidade também é muito maior, né? Então às vezes não tem um total domínio do veículo. Não tem né? essa habilidade. Não tem habilidade ainda para mudar de faixa, né? Que são muitos detalhes no veículo, né? Então ele tem que olhar nos retrovisores, trocar de seta, né? Então ele tem que ter muita habilidade. E então, ainda não entrou, acho que 2 anos também ainda não é um tempo, né? Mas é onde ele já pode porque começar a quando você adentrar. começa mesmo a dirigir, que vai virando um hábito, né? Eu falo que você tem que entrar no automático, exatamente, né? Para depois dia. Reparar todos os outros detalhes, né? Com certeza. Então é importante dizer isso aí. Eu sou a favor desses 2 anos e não permanecer 1 ano e o candidato já ter que ser obrigado a pegar as rodovias.
Né? Gente, esse foi o Denis Marcos, da Autoescola Modelo. Denis, muito obrigada. Obrigado a você. E obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui com a gente. E até a próxima semana. Ok. Relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Olá, meu nome é Cleomar da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastra, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar, clube de desconto, jobincompany.com. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei grandes promoções para vocês. Olha, gente, não percam, R$ 39,90 à vista. Vale a pena repetir, R$ 39,90 à vista. Separei também uma bolsa com 50% de desconto, de R$ 199,90 por R$ 99,95. E também alguns modelos Claudina, gente, apenas R$ 79,90 à vista. Não percam, últimos pares, R$ 79,90 à vista. E olha, um convite para vocês, dia 2 de março faremos o lançamento da nova coleção de inverno. E também inauguraremos a nova loja Andréa Marques Comfort dentro da nossa própria loja. Não percam, espero vocês. Até lá!